Mais uma vez, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês nesta tarde, início de noite, aqui em Brasilândia de Minas, para essa entrevista especial com os candidatos a prefeito das eleições 2020. Nós recebemos nesse momento o Valdeci Madureira, ele que vai falar para a gente um pouco sobre o empreendedorismo e também sobre as parcerias para o desenvolvimento sustentável de Brasilândia de Minas. Como informamos anteriormente, vamos dar a oportunidade do candidato sinalizar de maneira formal, com assinatura a adesão da sugestão e também do plano de governo, também da retomada econômica e do guia do empreendedor. Nós estaremos aqui cuidando de todos os detalhes, também prevenindo para todos os critérios de prevenção também para a Covid-19, por isso estamos sem máscara nesse momento aqui em cima do palco, mas todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista aqui no local são poucas pessoas e todas elas estão de máscara e obedecendo também todas as preconizações do Ministério da Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai conduzir essa nossa entrevista será o Marcos, ele que é diretor regional do Sebrae Noroeste Alto Paranaíba e vai então fazer as perguntas e conduzir a explicação sobre o guia do candidato e também do guia de retomada econômica proposto pelo Sebrae. Marcos, mais uma vez, boa tarde, um prazer estar com você. Fique à vontade para então proceder esse momento com o candidato, o senhor Valdeci. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, senhor Valdeci, obrigado. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. E eu já vou fazer aqui um pedido de licença a todos que estão aí acompanhando esse momento, que posso parecer repetitivo, mas é fundamental que todos os candidatos recebam as mesmas considerações e informações que eu fiz. Então, se você está escutando aí pela terceira vez eu fazer as considerações do Sebrae a respeito da importância do desenvolvimento econômico local, em respeito a todos os candidatos, em respeito a esse momento que a gente passa. A democracia, ela é muito cara para todos nós e nós devemos respeitá-la muito. Muito bem, para começo de conversa, um agradecimento muito especial ao Alexandre, o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Brasilândia, o CONDESBRAS. Esse evento acontece por iniciativa do Conselho e um convite de uma instância de governança que busca os planos de desenvolvimento econômico municipais. A resposta de nós do Sebrae para esse tipo de convite sempre vai ser positivo. E aí é importante colocar, né, do Sebrae, está presente aqui nessa conversa, no que diz respeito a uma eleição e o Sebrae que trabalha com pequenos negócios, dos pontos de convergência que aqui se encontram. O primeiro é que, para um município desenvolver, ele está totalmente vinculado com as propostas do Conselho Municipal de Desenvolvimento e a lógica disso é exatamente da jornada do desenvolvimento econômico local. O desenvolvimento econômico local, ele tem algumas etapas. A primeira etapa que a gente tem do desenvolvimento econômico local é o capital empreendedor. Só existe desenvolvimento se tivermos negócios em um município. Quanto mais negócios tivermos em um município, mais ele se desenvolve. E aqui é importante colocar que hoje Brasilândia tem aproximadamente 1.000 empresas formais instaladas e que mais de 50% são microempreendedores individuais. A figura do MEI é uma figura muito importante, pois ela representa justiça e inclusão social. Depois do capital empreendedor, a gente tem o tecido empresarial. A partir do momento que existem empresas, existem negócios, e essas empresas se unem, como, por exemplo, na figura de uma associação comercial, a associação comercial, ela representa esse tecido empresarial. Quando a gente dá um passo à frente, a gente passa para a etapa da governança. A governança, então, nós temos empresas, temos entidades. Quando essas entidades e outras empresas começam a conversar em prol de algo maior, a gente entra numa etapa de governança, onde o CONDESBRAS representa muito bem isso, pois ele tem a participação dos setores produtivos,
das empresas, independente do seu tamanho, dos clubes de serviço, das entidades assistenciais, ou seja, a instância que a gente se encontra no Conselho de Desenvolvimento é um fórum permanente de discussão do que pode ser feito para o desenvolvimento do município. E aí, finalmente, a gente tem a organização produtiva, quando o município ele tem determinado tipo de segmento que o representa, e esse segmento se fortalece, ele começa a atrair outros negócios para poder prestar serviço para ele. Então, a gente acaba tendo uma cadeia produtiva, com negócios que vão à frente e estão em etapas anteriores a essa principal vocação que o município tem. E aí, exatamente por isso, o SEBRAE, que é uma grande força dos municípios mineiros e para o desenvolvimento do Brasil, a nossa participação aqui tem a ver com a apresentação deste guia, seja um candidato empreendedor, que ele consta 10 dicas rápidas, simples, diretas, que eu vou colocar e evidenciar aqui de maneira sucinta cada uma delas. A primeira dica, e antes, né, importante relembrar, este guia ele vai ser entregue para o candidato, para o senhor Valdeci, mas ele está disponível na página do SEBRAE para que qualquer cidadão possa baixá-lo, possa ter acesso, inclusive aos candidatos a vereador. A gente fica aqui também o convite que assim o possa fazer. As dicas, ela começa com uma que parece ser bem óbvia, e mas ela talvez seja a mais importante. A primeira dica é gerar emprego. E como que gera emprego? Incluindo o desenvolvimento econômico na pauta da agenda de prioridades do município. A parceria com o setor produtivo é a forma mais eficiente de conseguir gerar empregos. A segunda dica é a mobilização de lideranças, ter uma agenda de desenvolvimento para o município, ter um agente de desenvolvimento, e é o que está muito correlacionado, mais uma vez, ao próprio papel do Conselho de Desenvolvimento do Condesbras. A terceira dica é desburocratizar e simplificar. Desburocratizar e simplificar significa que precisa ser fácil abrir empresa na cidade de Brasilândia. Quanto menos dias demorar, mais demonstra que esse processo é simples. A quarta dica é o apoio ao empreendedor, a quem já tem um negócio, e isso pode ser feito através da Sala Mineira do Empreendedor, que aqui já existe, que representa, de certa forma, um braço do SEBRAE e que precisa ser cada vez mais fortalecida. A quinta dica é a compra no município. A legislação ela preconiza que a compra de pequenos negócios da agricultura familiar pode e deve ser feita, fazendo com que a gente tenha um ciclo virtuoso dentro da cidade, impedindo que o recurso saia através de grandes empresas que estão em outros municípios e possa se comprar aqui dos pequenos negócios. A sexta dica é a inclusão do empreendedorismo nas escolas. Aqui, mais uma vez, reforço, e aqui cito a minha colega, e sempre presente comigo em todos os desafios, a Roseli, sobre o papel do SEBRAE no que diz respeito ao nosso atendimento. A gente recebe nas nossas agências de atendimento pessoas que chegam e falam assim, quero abrir uma empresa. Atendente, pois não, senhor, que tipo de empresa? Não, quero uma que dê dinheiro. Mas como assim uma empresa que dê dinheiro? Sim, eu preciso fazer algo que dê dinheiro, porque eu não tenho mais a posição que eu tinha e eu preciso sustentar minha família e eu preciso encontrar uma alternativa para isso. Então essa pessoa ela é obrigada a empreender sem escolha. E a alternativa da inclusão do empreendedorismo nas escolas é preparar as crianças para que, se for necessário que elas empreendam, elas tenham isso como uma escolha e não como uma obrigação de sobrevivência. A sétima dica é a qualificação de quem necessita. Assim como o SEBRAE, existem outras entidades do Sistema S, como o SENAC, o SENAI, o SENAR, que para as empresas contratarem e gerar esse emprego, é necessário que a mão de obra seja qualificada. Então, assumir esse tipo de parceria, como escolas técnicas, são fundamentais para conseguir gerar emprego, para que esse emprego ser ocupado, a mão de obra esteja qualificada. A oitava dica é o fortalecimento da identidade do município. É muito importante que tudo aqui, o dever de casa seja bem feito,
mas é fundamental que isso seja comunicado. Então, o investidor ele precisa ter informações rápidas, acessíveis, sobre como é empreender e por que empreender no município de Brasilândia. A nona dica: incentivar a cooperação. Associações e cooperativas, sejam urbanas, sejam de produtores rurais, são fundamentais para que essas pessoas possam ter a oportunidade de inserção. E a última dica tem a ver com a promoção da inovação e sustentabilidade, e aqui, em especial, eu chamo a atenção a um mundo que é cada vez mais digital, que a gente possa garantir para a instalação dos negócios a existência de internet de boa qualidade para que negócios possam ser feitos nesse novo modelo. Este é o guia do candidato, o senhor receberá ele ao final da entrevista, assim como o senhor receberá também um material que foi elaborado para o SEBRAE com foco na retomada econômica municipal. Como a gente sabe, a preocupação de todos nós, a primeira preocupação é com a saúde do ser humano, mas nós passamos nos últimos 9 meses por situações onde, além da preocupação com o ser humano, a preocupação com pequenos negócios que do dia para a noite começaram a enfrentar situações que começaram a se mostrar a impossibilidade da própria sobrevivência, ou seja, da mortalidade desses negócios. E sendo assim, eu já aproveito e passo para a segunda etapa aqui do nosso encontro, que são de perguntas diretas ao candidato. Então, senhor Valdeci, o senhor terá 5 minutos para responder cada uma, até 5 minutos, para responder cada uma dessas perguntas. A primeira é justamente sobre o cenário. A pergunta é: a pandemia do Covid-19 causou impacto na economia do nosso estado, do país e do município. Para um futuro governo, caso o senhor venha a ser eleito, o que podemos esperar para ajudar nossa economia local nos âmbitos da indústria, agronegócio e comércio local? O senhor fique à vontade para responder. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero pedir desculpa, né? Estamos passando aqui por um momento de recuperação de um Covid-19, mas nós vamos falar aquilo que a gente tem possibilidade de contribuir nesse momento. Eu até acho que o SEBRAE demorou muito a chegar aqui nesse processo eleitoral, faltando 4 dias para as eleições. Acho que o SEBRAE tinha que estar aqui desde o início do processo eleitoral, ou desde o início, quando nós emancipamos e instalamos o município de Brasilândia. Essa Brasilândia seria outra, se o SEBRAE tivesse sido bem acolhido aqui, tivesse sido permanentemente atento à necessidade de novos empreendedores, à necessidade de fortalecer o empreendedorismo, o associativismo. Assim, nós seríamos um município muito diferente desse de hoje. É claro, na entrevista que nós concedemos à Rádio Planalto essa semana, o repórter perguntou sobre 2021. Qualquer prognóstico que se fizer para 2021, chance total de dar negativo, porque nós não temos ainda a cura do Covid, não temos a vacina. Brasilândia e a maior parte do Brasil vive como se não existisse pandemia. Então, dezembro, o que vai acontecer em dezembro? Tem uma vacina? Vai imunizar todo mundo? E o Bolsonaro e os prefeitos e governadores vão continuar nessa guerrinha aí, e o povo morrendo? Então, primeiro ano dessa próxima legislatura vai ser difícil. E nós temos que nos agarrar, primeiro, no agronegócio familiar. Porque o agronegócio familiar é que põe a alimentação na mesa do brasileiro. A agricultura de alta potência ela é boa para os ricos, porque faz exportação. A agricultura familiar é que sustenta a família brasileira. O comércio ele é importante, porque é onde entra e sai o dinheiro, onde gira a moeda.
Então, são os 3 pontos que nós precisamos atacar bem e saber que uma administração pública, ela não é uma extensão familiar. Não é um negócio de parentes e amigos, como se faz aqui em Brasilândia e em muitas outras cidades desse Brasil. Nesse instante, eu estava em casa ouvindo o que me antecedeu aqui, garantindo os compromissos, falando para funcionários que estão no posto de trabalho. Isso eu acho que é um desrespeito ao ser humano. O eleitor, ele é livre, ele tem que votar da maneira que ele entender que é melhor e não embasado em compromissos fechados em campanhas eleitorais. Muito bem. A segunda pergunta é sobre a educação. Então, diante da situação que nos encontramos e seu agravamento diante a pandemia, quais as propostas do senhor para modernizar ou melhorar o ensino na cidade de Brasilândia? O senhor bem sabe, o senhor é um homem muito melhor capacitado que eu para o assunto. O Brasil hoje deve ser totalmente desestatizado. Nós podemos manter hoje só educação, saúde e segurança pública na mão do Estado. O resto tem que ser com parceria pública e privada para que as pessoas conheçam realmente o valor do trabalho e o valor do dinheiro. Esse é o meu pensamento. E a educação é a base, porque eu nasci e cresci aqui, estou aqui a vida toda. Mas se eu fosse um engenheiro, morasse em São Paulo, e uma empresa qualquer me convidasse para vir para Brasilândia, eu ia mandar fazer um diagnóstico sobre a segurança pública, saúde e educação. Se tivesse esses 3 pontos positivos, eu viria. Contrário, eu poderia até vir sozinho para tentar ajudar a cidade. Então, nós precisamos começar a trabalhar duro para melhorar a saúde aqui na nossa cidade, que eu sou um exemplo vivo, né? Eu sou um exemplo vivo dessa saúde aqui de Brasilândia. Nós temos que trabalhar muito para melhorar a educação, apesar do IDEB nosso ser um dos melhores da região, mas tem que melhorar muita coisa. E nossas ações, inicialmente, é para fortalecer aquilo que é de obrigação do Estado. Saúde, educação, saúde, educação e segurança pública. E organizar o setor da agricultura, porque nós estamos com 8 anos que não temos uma Secretaria de Agricultura, nós não temos um técnico sequer para auxiliar o campo, por isso o município só anda para trás. Muito bem, a gente encaminha agora para a terceira pergunta, terceira e última. Em seu plano de governo, quais são as principais propostas voltadas ao atendimento à saúde da população que o senhor considera que trará mais eficácia para o município de Brasilândia de Minas? Doutor, o primeiro recurso que entrou no município de Brasilândia para construir a primeira estrutura veio através de uma iniciativa minha com um deputado chamado Silas Brasileiro. Era para construir um hospital. Mudaram o projeto e fizeram um pronto atendimento médico. Começou o atraso do município aí. Mas, do meu ponto de vista, hoje, nós precisamos reforçar o atendimento de urgência e emergência, porque em um ano a gente não consegue fazer muita coisa, mas nós precisamos construir uma estrutura que comporte um atendimento à saúde da mulher, à saúde da criança. Nós precisamos intensificar os trabalhos aí da academia de fisioterapia, muita gente aí arrastando pelo caminho esperando uma vaga e não consegue uma sessão sequer. Nós precisamos melhorar muito a nossa saúde. E a parte de sala de parto, está falado, né? Todas as eleições as pessoas falam que vão fazer sala de parto. E, na verdade, sabe que não vai fazer. Porque Brasilândia nasce em média de 1 a 25 a 30 crianças por mês.
e a estrutura é caríssima. Mas nós podemos fazer parcerias combinadas, né? Porque o prefeito atual fez uma parceria de palanque sem acertos no papel. Então, não deu certo. Então, nós passamos aí 8 anos sem uma sala de parto. Então, nós precisamos, primeiro, de bons gestores na área da saúde. E no nosso plano é fazer eleição entre os profissionais. Educação, eleição entre os profissionais. Esses são os pontos principais. E a prefeitura, ela não é fonte geradora de emprego. Ela é fonte geradora de bom serviço para atender a população. Por isso, não pode ser cheia de pessoas para justificar a falta de emprego. Nós temos que ter trabalhadores capacitados, trazendo aí SEBRAE, Senar e outros órgãos para, em conjunto, fazer a capacitação do trabalhador para que ele possa contribuir melhor para o desenvolvimento do nosso município. Eu agradeço, senhor. A gente segue agora para a etapa final. Daqui a pouco o Vinícius vai entregar o plano, né, de desenvolvimento, a sugestão da proposta de plano de governo, junto com o guia do SEBRAE e o plano de retomada. E aí, antes das considerações finais do senhor, eu queria aqui, caso o senhor seja eleito, fazer 2 convites. O primeiro é que no dia 26 de novembro, nós teremos um encontro entre SEBRAE e a Associação Mineira dos Municípios, com as cidades, com os prefeitos eleitos do Noroeste e do Alto Paranaíba. Vai ser um evento online para poder falar exatamente de propostas que podem ser feitas para o desenvolvimento das cidades, com foco nos novos prefeitos que assumirão a partir do dia 1º de janeiro. Da mesma forma, relembrando aqui que as perguntas foram desenvolvidas, elaboradas pelo Conselho de Desenvolvimento do município, mas que o senhor, se eleito, possa nos receber, e aqui eu coloco o SEBRAE está à disposição para, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento, possa ter a oportunidade de aprofundar cada um desses temas. Afinal, como foi colocado, o setor produtivo, aqui o Conselho, e com o SEBRAE no seu papel de serviço de apoio, possam servir como instrumentos de apoio na tomada de decisão. Então, sendo isso, agradeço novamente, parabéns pela participação do senhor. E aí, Vinícius, é com você a nossa etapa. Desculpa, antes de passar para o Vinícius, por favor, me desculpem. As considerações, o senhor tem 5 minutos para as considerações finais. Obrigado. Então, eu até pensei em não vir, porque a minha esposa, eu tinha recebido o convite para um horário e tomei o medicamento, recebi o convite para o horário e tomei o medicamento para estar com a condição mais estabilizada naquele horário. Acabou, houve uns arranjos e eu perdi o equilíbrio. Mas a gente tem possibilidade, sim, de falar aquilo que pensa sobre o nosso município. Eu nasci aqui, cresci aqui e conheço todos que moram aqui. Só aqueles que não moram aqui, que eu não conheço. E como gestor desse município, qualquer encontro do SEBRAE que eu for convidado, eu participarei. Quando fui vereador nesse município, participei de encontros do SEBRAE no sul de Minas, em Brasília, em várias regiões, porque eu considero que o SEBRAE é a melhor, maior e eficaz ferramenta para desenvolver o país. Só quem não vê isso é os políticos, que querem fazer política pessoal, política de apadrinhamento, política de familiar, quer fazer política simplesmente para se engrandecer e não para melhorar o país. Essas são minhas considerações. Ok, muito obrigado, Valdeci, por ter aceitado esse nosso desafio, ter aceitado essa nossa entrevista do Condesbras em parceria com o SEBRAE.
Agora, nesta oportunidade, nós vamos então, de forma formal, entregar o termo de adesão da sugestão de proposta do plano de governo para assinatura e também entregar a cartilha do guia do candidato empreendedor e também a retomada econômica municipal ao candidato. Pedimos que o mesmo assine esse compromisso realizado entre o Condesbras e o SEBRAE, né, para que nós possamos ter em Brasilândia de Minas uma gestão participativa, uma gestão sustentável e focada no desenvolvimento, principalmente das nossas empresas, do nosso homem do campo também, sem esquecer nenhuma dessas pessoas. Então, enquanto o candidato faz a assinatura, eu gostaria de lembrar que nós temos uma última pergunta baseada justamente nesta entrega, Valdeci, que, considerando a sua adesão à proposta de plano de governo sugerida pelo Condesbras e o guia ao candidato empreendedor, qual será a sua providência, de forma bem objetiva e resumida, para que o Conselho venha efetivamente se desenvolver com seus objetivos propostos? Fique à vontade. Eu tenho um valor muito sentimental com conselhos. Quando eu fui vereador, eu deixei meu município 100% organizado com associações rurais e urbanas. Hoje não funciona nem 10% delas, porque os presidentes de associações normalmente são vistos pelos políticos como futuros candidatos. Então não abre espaço para as associações trabalhar. E o meu pensamento é diferente. Eu quero transformar o município de Brasilândia numa referência de associativismo, numa referência de cooperativismo, numa referência de tudo aquilo que o cidadão possa contribuir sem ganhar. Porque não é plagiando o Serginho que está nas redes sociais, não. Eu sou voluntário a minha vida inteira. Comecei com 16 anos na Igreja Católica e faço trabalho voluntário até hoje, na minha cidade, fora da minha cidade. Onde eu sou convidado para fazer qualquer serviço voluntário, ali eu estou junto. E nós precisamos mudar a realidade do nosso município. Brasilândia tem 24 anos de emancipação política e administrativa, sem investimento de um centavo sequer no meio ambiente. Não tem um centavo investido no meio ambiente. Imaginem vocês, nos próximos 4 anos, se não houver investimento nessa área, onde eu tenho uma propriedade, um poço artesiano de mais de 100 metros, secou. Aí o presidente da associação nossa lá chamou o perfurador de poço, o cara perfurou o poço lá, deu 204 metros e também não deu água. Isso é o quê? O que vai acontecer com esse país? Os gestores não estão preocupados com isso. Quem precisa da água não está preocupado. Ele quer água. Ele quer que a água soba para ele beber, para o gado beber, para a planta crescer. E nós vamos chegar num estado que realmente vai ser difícil. E eu, como prefeito de Brasilândia, vou chamar todos os produtores, grandes, pequenos, médios, para parcerias compensatórias. Ninguém quer dar nada de graça. Se você tem lá um cantinho na sua propriedade que mina um pouquinho de água, se você vê a possibilidade de perdê-lo, você vai brigar. Mas nós podemos fazer políticas compensatórias, como existe em muitos outros municípios. Eu sou filho de Brasilândia e permaneci aqui, e vou permanecer enquanto Deus assim desejar, para ser prefeito dessa cidade. Se não for agora, vai ser da próxima. Porque quando você nasce numa cidade, você conhece ela e sabe o potencial dela, você luta por ela a vida toda, até Deus te tirar suas forças.